Bom dia. O nosso grupo é composto por Ana Carolina, por mim, Daiane Barros, Milena Letícia e Poliana Adria. A disciplina é Higiene Veterinária, nono período, e o docente responsável é o professor Jamel Francisco. E nós ficamos responsáveis pela zoonose leptospirose. E o nosso tema principal é leptospirose e a saúde pública. Iniciando pela introdução, a leptospirose é uma das zoonoses mais importantes do mundo, sendo que ela chega a acometer até mesmo 1 milhão de pessoas ao ano. Ela é classificada como uma doença infecto-contagiosa e a sua transmissão está associada ao contato com urina de animais infectados. É uma doença duplamente negligenciada no Brasil, primeiramente porque ela é tida como uma doença de pessoas menos favorecidas e não recebe a devida importância dos órgãos governamentais, dos incentivos de pesquisa para a produção de melhores medicamentos, produção de vacina e, em segundo lugar, pela própria população que não valoriza essa doença como uma doença de importância, de grande importância para a saúde e até mesmo para a saúde pública. Ela é classificada também como uma doença tropical negligenciada. Essa classificação é dada apenas às doenças que acometem a população mais pobre e que, como eu já havia falado, não recebe o incentivo necessário para pesquisas e etc. E o objetivo do nosso trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica sobre a leptospirose, discutir a questão da negligência dessa doença no Brasil, realizar a extensão do trabalho por intermédio do Instagram e obter os dados de pesquisa através de formulário online. De início, antes da pandemia, o nosso objetivo era ir em escolas, falar a respeito da leptospirose para a população mais jovem, para crianças, para que elas pudessem conhecer mais dessa doença e assim levar informação para a família, para os pais, mas devido à pandemia não foi possível. Então, a nossa metodologia teve que ser mudada, alterada, e tivemos que fazer tudo por intermédio das redes sociais. Bom, então, inicialmente ela foi descrita como icterícia infecciosa, visto que ainda não se sabia qual era o agente causador da doença, antes mesmo de ser nomeada leptospirose, ela era chamada de icterícia infecciosa, devido ao principal sinal clínico apresentado pelos pacientes na época, que era a icterícia. Já em 1886, ela foi descrita por Adolf e, a partir dos estudos que ele realizou, ele caracterizou por ser icterícia, né, os sinais clínicos apresentados nessa doença, além disso a nefrite e a esplenomegalia. Já em 1914 e 1918, foi que houve a descoberta do agente etiológico, através de vários estudos, né, mais profundos, devido a um surto que teve entre os soldados da guerra dessa época, e assim houve uma demanda maior de saber qual era o agente etiológico causador, né, para que pudesse encontrar de fato um tratamento para a doença. Falando então do agente etiológico, é uma bactéria aeróbica pertencente à família Spirochetidae, do gênero Leptospira e da espécie Leptospira biflexa e Leptospira interrogatus. Em relação às regiões de maior incidência, a gente pode citar aqui as regiões tropicais e rurais. Além disso, é uma doença ocupacional, ou seja, ela afeta aqueles que trabalham diretamente em locais que contêm o agente, né? Ou que contêm animais que estão infectados com o agente,
não necessariamente infectados, mas que carregam a gente, que são aqueles animais chamados reservatórios. E dentre esses trabalhadores, a gente pode citar alguns, né, que são os agricultores, os médicos veterinários, os tratadores e aqueles que trabalham diretamente com a rede de esgoto, além de outros, né? Em relação a outros fatores que vão estar relacionados com os casos de leptospirose, a gente pode citar épocas chuvosas, né, nos países tropicais e subtropicais, e o déficit no saneamento básico. Bom, em relação ao mecanismo de transmissão, o início ele se dá através da eliminação da leptospira na urina dos animais reservatórios, né? Esses animais reservatórios são os cães, bovinos, suínos, e, em particular, os ratos novergicos. Então, o contato ele pode ser direto ou indireto. No caso do contato indireto, contato com a urina dos animais infectados, né, que podem estar na água ou no solo. Então, a partir do momento que houve o contato, o agente ele penetra na pele e essa pele ela pode estar lesada ou íntegra, ele vai penetrar mesmo assim. Ainda falando sobre a transmissão dessa doença, né, a gente pode citar alguns meios que são importantes da transmissão da doença ao homem, que é o meio hídrico, o contato com a gente, né, com água ou solo contaminado e a ingestão. Bom, existem outras formas que são descritas na literatura também, formas de transmissão, né, que são através de sangue, através do órgão, através também do contato com tecidos de infectados, né, e além também da infecção acidental em laboratório. Porém, são formas consideradas de menor ocorrência. Existe também a questão interhumana, né, mas também é muito raro. Em relação ao período de incubação, ele vai variar de 1 a 30 dias. Né? Então, o animal infectado, ele pode eliminar esse agente durante meses. E em relação à patogenia da doença, como ocorre? Como eu citei anteriormente, né, a infecção ela vai se instalar após o contato direto ou indireto com o agente. Né, pode penetrar na nossa mucosa, que ela pode estar íntegra ou não, e entra na corrente sanguínea. A partir daí ela segue para os órgãos e tecidos. A gente tem como importância o fígado, né? Então lá no fígado ela vai causar a redução da síntese de fatores de coagulação, além de levar também uma redução da proteína albumina e esterificação do colesterol. Além disso, nos rins, ela vai realizar a formação de imunocomplexo, né? Esses imunocomplexos vão levar a consequências lá nos túbulos renais, causando lesão, né? E, consequentemente, levando a uma nefrite intersticial e necrose tubular. Além disso, né, outras alterações que são também citadas pela literatura é a miosite e a vasculite. Bom, a doença ela é dividida em 4 fases. A primeira fase é a fase clássica, ou período septicêmico, que é caracterizada por febres altas. O paciente ele se demonstra, né, em debilidade geral. Os sinais eles vão durar de 5 a 10 dias. E a partir dessa fase, a gente segue para a segunda fase, que é a fase congestiva, que é caracterizada como cefaleia, fotofobia, sede, dores musculares e pode ter comprometimento renal e hepático também. A terceira fase é a fase ictérica ou infecciosa, onde a gente tem uma icterícia marcante, né? A urina colúricas e fezes coradas. Nessa fase,
há uma disseminação da doença hepática e renal, além também de uns achados clínicos marcantes, né, que é a azotemia e oliguria. Na fase tóxica, a gente tem um aumento na sedimentação de eritrócitos, leucocitose com eosinofilia, neutrofilia, além de desvios para a esquerda, entre outros achados clínicos, né? Como a gente observa, principalmente a gente pode observar essas alterações laboratoriais. Bom, citando agora os exames que a gente pode utilizar para estar fazendo o diagnóstico dessa doença, depende muito da fase que o animal ele se encontra. Na fase precoce, pode ser realizado o exame direto, cultura e exame de proteína C reativa. Já na fase tardia da doença, a gente utiliza a cultura do agente, o ELISA IgM e a microaglutinação. Esses são, no caso, os exames específicos, né, que a gente pode estar realizando. Em relação aos exames inespecíficos, a gente cita o hemograma, a bioquímica, como ureia, creatinina, bilirrubina total e fração. Além da radiografia da região torácica, eletrocardiograma e gasometria arterial. Em relação à conduta clínica, na fase precoce, recomenda-se repouso, hidratação, realização de exames para saber se progrediu ou regrediu a doença. De fármacos de escolha, tem-se amoxicilina ou doxiciclina, além da azitromicina ou claritromicina. Na fase tarde da doença, o tratamento é todo de suporte, então recomenda-se que seja realizada a proteção das vias aéreas e ventilação mecânica quando há hemorragia pulmonar. Além disso, se o paciente, né, no caso, ele estiver com a desidratação, que seja instituída solução fisiológica de 0,9%, nos casos de comprometimento renal, monitorar diurese, nível de ureia e creatinina, trombocitopenia, administrar plaquetas e disfunção de miocárdio, drogas vasoativas. Os objetivos gerais do nosso trabalho são informar os riscos dessa zoonose por meio de educação permanente em saúde, entender o que a população em geral sabe sobre leptospirose e contribuir para a multiplicação de informações sobre essa zoonose. Como objetivos específicos, utilizamos ferramentas virtuais de comunicação para multiplicar informações sobre a leptospirose, utilizando postagens com informações técnicas sobre essa doença, realizando um formulário para avaliar o grau de entendimento da população sobre essa zoonose. Como materiais e métodos, utilizamos as redes sociais para alcançar as pessoas e executar os objetivos do nosso trabalho. Fizemos uma revisão bibliográfica sobre o tema e, para elaborar os posts informativos, utilizamos artigos publicados nos últimos 5 anos, disponíveis online e de livre acesso. Para realizar a educação em saúde, criamos o nosso Instagram, o LeptoEduca, e nele temos postagens com informações sobre a doença, a etiologia, patogenia, sinais clínicos, tratamento, formas de prevenção e sua importância para a saúde pública. E, por fim, utilizamos o Google Formulários e fizemos perguntas para estudantes e profissionais da saúde e a população em geral para sabermos o que se entende sobre a doença. Inicialmente, faríamos palestras para alunos nas escolas, no IFAM e outras universidades, mas devido ao Covid, não tivemos como executar essa etapa do trabalho. É importante salientar que as redes sociais funcionam como vias de comunicação permanente e vão permanecer ativas. Resultados. O principal ponto deste trabalho foi sensibilizar sobre educação e saúde pública abordando a leptospirose, uma doença endêmica e zoonótica, podendo se tornar epidêmica em períodos chuvosos, sendo ela prejudicial e preocupante para a saúde humana. A sensibilização ocorreu através da conta LeptoEduca, criada no aplicativo Instagram, onde se obteve um total de 136 seguidores que puderam ter acesso aos conteúdos educacionais.
como as medidas preventivas da doença leptospirose, assim como seu ciclo de transmissão e sua importância para a saúde pública. Além disso, os seguidores tiveram acesso a um questionário avaliativo. Em relação ao questionário, ele possuía 14 perguntas revelantes sobre a doença, e das 136 pessoas que nos seguiam no Instagram, apenas 64 responderam. Isso demonstra a escassez de pessoas pela procura de atualização e conhecimento sobre doenças zoonóticas e a sua importância para a saúde pública. Estas respostas foram representadas por gráficos para melhor compreensão e minuciosa análise de resultados. Primeira pergunta: qual cidade e estado você mora? Tivemos o sucesso de obter 88% das pessoas serem da cidade de Manaus. Isso chama a atenção dos cidadãos manauaras sobre a problemática que é a leptospirose em relação aos meses chuvosos. Também tivemos sucessos em alcançar pessoas de outros estados, como Rio de Janeiro, Goiás, São Paulo, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão e Roraima, mostrando que projetos através de plataformas virtuais e digitais têm a possibilidade de levar a educação e saúde pública para todo o Brasil. Em relação à segunda doença, qual a sua idade? Demonstrou que 82,8% são de jovens e adultos, possuindo de 20 a 40 anos. Isto se dá ao seu acesso a conteúdos educativos virtuais e digitais, e isto leva um grande potencial de difundir os conhecimentos passados online sobre a doença e sua transmissibilidade à população. Além disso, 10,9% são de adolescentes entre 15 e 19 anos e 6,3% são de idosos. E a partir dessa porcentagem foi possível obter em pequena quantidade a atenção de adolescentes sobre o tema, assim como os idosos. Isto demonstra que o principal público-alvo a ser esmiuçado são os adolescentes e idosos, devido à falta de busca pelo conhecimento e aprendizado referente à leptospirose. Em relação à escolaridade, obtivemos um resultado positivo, fornecendo dados sobre as diferentes pessoas e seus graus de conhecimento sobre o assunto abordado no projeto. Obtivemos um total de 48,4 pessoas que possuíam nível superior incompleto, 20,3 tinham superior completo, 10,9% de pessoas que tinham ensino médio completo, 9,4% pessoas na pós-graduação, 4,7% no doutorado e 4,7% possuíam ensino médio incompleto. Através destes dados, podemos repercutir e afirmar que a maior quantidade de pessoas alcançadas neste projeto possui nível superior, sendo estes os melhores percutores de ensino para a população. Em relação a casuísticas de conhecimento de fato sobre a leptospirose, captou-se o total de 96,9% de pessoas que responderam sim e 3,1% que disseram não sobre o que é a doença leptospirose. Isso indica que parte da população amazonense brasileira possuem conhecimentos superficiais sobre a leptospirose. Estes conhecimentos superficiais foram conhecidos através de informações de noticiários, amigos e familiares, tendo-se as porcentagens de 60,9% de pessoas que adquiriram informações através da escola e faculdade, 21,9% através da família e 17,2% por jornais e programas de TV. Estes dados possibilitam a identificação de que é possível e que ocorre a transmissão de informações por meios informais sobre a doença. Como vocês já sabem,
A doença tem relação direta com o aumento do nível dos rios, sendo o principal transmissor o rato contaminado, ocorrendo a transmissão de forma direta e indireta, onde a urina do roedor vai entrar em contato com a água ou alimentos que vão estar em contato com o urina, sendo a transmissibilidade de grande importância para os fatores zoonóticos de saúde pública. Portanto, a sexta pergunta teve como objetivo analisar de fato se a população sabe sobre a transmissibilidade da leptospirose. E o resultado foi exaltante, onde 96,9% responderam que pode ser transmitida através do contato com a urina de animais infectados, principalmente os roedores. 1,6% não sabiam responder e 1,6% disseram que é através de pessoas infectadas. E a partir desta resposta foi possível afirmar que as informações adquiridas na quinta pergunta foram abordadas de maneira correta. Além da transmissibilidade, os sintomas são de grande importância para evidenciar se uma pessoa foi ou está infectada com a doença para que estas possam receber cuidados necessários. Portanto, a sétima pergunta teve como objetivo verificar se os participantes deste questionário sabem identificar pessoas com estes problemas. De 64 participantes, 40% responderam que sabem de alguns sintomas, 32,3% não conhecem e 27,7% conhecem, indicando de fato que a população não conhece os sintomas afetados pela infecção da leptospirose, levando a problemas de identificação de uma pessoa doente e posterior cuidados em relação ao seu caráter zoonótico. Com o incentivo de adquirir dados casuísticos sobre a quantidade de pessoas infectadas na zona urbana de Manaus e demais estados brasileiros, adicionamos as perguntas se a pessoa conhece ou conheceu alguém que já se contaminou e a quantidade de pessoas já infectadas pela leptospirose. E obtivemos o resultado de que 78,1% das pessoas disseram que não conhecem, 21,9% responderam que conhecem, e dessas pessoas que disseram sim, 83,3% disseram que conheceram apenas uma pessoa infectada, 11,1% de 2 a 4 pessoas e 5,6% mais das pessoas infectadas. Isto revela que, apesar de o resultado de sim ser pequeno comparado à quantidade de pessoas que não se contaminaram, são estáveis, pois a quantidade de pessoas avaliadas neste questionário não ultrapassa nem 1% da população manuária brasileira, tendo-se assim que realizar estudos epidemiológicos sobre tal circunstância. Pela possível falta de conhecimento da população esperado neste projeto, agregamos no questionário para sanar as dúvidas sobre o que as pessoas pensam sobre o tratamento da leptospirose, onde tivemos um total de 95,3% de pessoas que disseram sim, que conhecem o tratamento da leptospirose, e 4,7% que não conhecem, mostrando e sanando as dúvidas de que a população sabe sobre a existência do tratamento e que este deve ser realizado prontamente com auxílio de um médico e um agente de saúde. A leptospirose foi classificada internacionalmente como uma doença tropical negligenciada. Sobre este fato, realizamos a seguinte pergunta: você acha que a leptospirose é uma doença negligenciada no Brasil? Os resultados mostraram que 90,6% responderam que sabem e 9,4% responderam que não sabem. Por ser uma doença de caráter zoonótico, a prevenção é o principal ponto a ser abordado na educação para promover uma desejada saúde pública à população.
Com isso, realizamos a seguinte pergunta. Você conhece as medidas de prevenção da leptospirose? 43,8% responderam que sabem, 37,5% responderam que conhecem algumas medidas e 18,8% responderam que não sabem. A falta de sapiência da população sobre a importância da prevenção é um problema preocupante para resolver a diminuição de casos de leptospirose. Englobando todo o assunto abordado, perguntamos se deveria haver mais informações sobre a leptospirose e se ela é de importância para a saúde pública da população brasileira. E obtivemos um total de 100% de pessoas dos participantes que disseram sim, que deveria haver mais informações. Além disso, perguntamos também sobre a sua importância para a saúde pública, onde 96,9% disseram que ela é sim de importância, que tem grande importância, 3,2% disseram que não tem e 3,2% não sabem dizer. Isso demonstra que são necessários mais projetos, trabalhos, divulgações e publicações em meios virtuais e acadêmicos para assim alcançar o maior número de pessoas possíveis e assim combater a leptospirose e demais doenças que afetam a saúde pública. Bom, e agora as nossas considerações finais. Esse trabalho foi de extrema importância devido à extensão do conhecimento à população, apesar das condições adversas, né, do atual momento, mas conseguimos realizar, conseguimos atingir um certo número de pessoas. Não foi um número muito grande, mas acredito que todas as pessoas que conseguimos atingir através do Instagram, através dos formulários, foi de grande valia, foi de grande valor. A leptospirose, como já foi citado durante todo o trabalho, ela é uma doença subestimada. Então, por isso a importância de se realizar mais trabalhos como estes, para que as pessoas possam conhecer mais a leptospirose, possam conhecer os sinais clínicos, as formas de prevenção, as formas de contágio. E durante a nossa pesquisa, quase 100% das pessoas afirmaram conhecer a leptospirose, porque ela é uma doença muito antiga. Todo mundo já ouviu falar da leptospirose, mas muitas pessoas elas não sabem os sinais clínicos que ela causa, não sabem como se prevenir da leptospirose, e é exatamente esse o propósito dos projetos de extensão. É levar o conhecimento à população que não detém esse conhecimento. E apesar de termos tido que utilizar as redes sociais para isso, mas mesmo assim foi de grande importância. E eu finalizo que devem existir mais ações de educação em saúde, não só para a leptospirose, mas como para muitas outras doenças cujas a população desconhece as formas de contágio, desconhece a forma de transmissão, e todos esses fatores são de grande importância. Principalmente pelo atual momento que estamos vivendo, que é a pandemia do Covid-19, e a população conseguiu perceber o quanto é importante conhecer a forma de transmissão de uma doença, os sinais clínicos que ela causa, como a população pode se prevenir, porque é exatamente isso que vai auxiliar na saúde da população em geral. Então, essas foram as nossas referências. Ok?
tanto do trabalho escrito e como como o slide foi baseado no trabalho escrito, então foram as mesmas referências. E muito obrigada.